Ótimo dia para você, meu querido amigo, minha querida amiga. É um privilégio poder estar aí tendo este momento para aprendermos a palavra de Deus e juntos crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sou o pastor Robert Ortiz. Estaremos neste momento aí dando continuidade à nossa aula sobre a existência de Deus. Na aula passada eu falei sobre a existência de Deus, sobre o ateísmo, o teísmo e o agnosticismo. E para a segunda parte da nossa aula de hoje, estarei falando sobre os argumentos a favor da existência de Deus, o pensamento teísta com relação à existência de Deus. E para isso existem 5 argumentos em prol da existência de Deus: argumento cosmológico, argumento ontológico, o argumento da moral, o argumento teleológico e, por último, também o argumento histórico. Vamos estar aí a cada dia aprendendo a palavra de Deus. Você crê na existência de Deus? Porque olha só, crer na existência de Deus é algo realmente que nos proporciona cada dia uma mente serena, uma mente de paz e uma mente a cada dia firmada na esperança. E é lógico que esperança essa que não é qualquer esperança, mas é esperança no único Deus vivo e verdadeiro. Então vamos lá, olha só. O argumento cosmológico, ele é um argumento que esse termo, cosmos, mundo, é um termo que vem do grego e, segundo Tomás de Aquino, 1225, este raciocínio, ele baseia-se aí na causa e efeito. Eu comentei um pouquinho sobre a questão da causa e efeito na nossa primeira aula. Então, olha só, entender que toda causa, ela pressupõe realmente o seu efeito, ou seja, é necessário que tudo aquilo que existe tenha um algo baseado que já o trabalhou antes, ou seja, que já exerceu uma função motora em criar aquilo que existe, ou seja, toda causa ela tem um efeito. Então olha só, para que o universo ele exista, é interessante que é importante entendermos que existe uma mente inteligente, né? Existe aí um pensamento inteligente que pode ser realmente aquele que é o criador de todas as coisas. Um ser inteligente que é a causa de todo o universo. Assim, realmente Deus, ele é uma causa autossuficiente. Deus, ele é a primeira de todas as coisas. Na verdade, ele é antes de todas as coisas. E sem ele, nada do que existe se fez. Mas é lógico que você não vai apenas somente através da Bíblia poder aprender ou provar a existência de Deus, essa base do teísmo. Nós podemos observar até mesmo pelas coisas que estão fora da Bíblia, coisas que também vão estar provando a existência de Deus. Esse cosmos, essa questão do mundo desse argumento, ela mostra que toda causa ela tem em si um efeito. Entretanto, esse argumento ele pode ser aí um dos argumentos que com certeza ele também recebeu algumas críticas aí por todo o longo da história. Mas olha só, esse argumento ele é válido porque a Bíblia ela fala a respeito disso. Porque as coisas criadas, elas apontam para a existência e a grandeza de um ser que criou elas, um ser que iniciou esta providência como criador em todo o universo. Para isso você vai poder observar facilmente aí no Salmo de número 19, Romanos capítulo 1, verso 20 também, pois este argumento, ele vai mostrar na ideia da existência de Deus, um ser realmente que criou todas as coisas e a partir dele tudo existe. Deus, ele é um ser que cria todas as coisas, ou seja, tudo o que existe, existe por causa de Deus. Por isso também, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 17, vem dizendo assim, olha só que interessante. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, pois aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então Deus ele tem esse papel criador, esse papel realmente que mostra esse pensamento da causa e efeito. O verso 14 de Colossenses 1 vem dizendo assim:
em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é o criador de todas as coisas. Então esse argumento cosmológico, ele foi aí muito bem elaborado por Tomás de Aquino, de uma forma que a gente pode entender que a causa e efeito, ela mostra que realmente existe um Deus, um ser inteligente que criou todas as coisas. Então quando a gente observa a natureza, quando a gente observa os seres humanos, quando a gente observa todo o universo, temos que entender que todo este efeito, ele teve uma causa, e esse Deus, ele é aquele que realmente criou todas as coisas. Então o nosso Deus, ele é a causa, e tudo aquilo que vem a existir em todo o universo, em todo esse sistema maravilhoso, mostra o efeito que existe em todas essas coisas que Deus criou. Olha só, o segundo argumento que eu quero estar falando também é sobre o argumento ontológico. Esse argumento, ele vem também num termo grego chamado ontos, que significa ser. E esse argumento, ele foi desenvolvido por Anselmo, mais ou menos na época de 1033 a 1109. Ele baseia nas ideias abstratas necessárias à mente humana. Essas ideias abstratas, então essa ideia abstrata, ela está na própria mente humana. O homem, ele tem em si a ideia de um ser absoluto, perfeito, superior e infinito. E é interessante que também esta ideia inclui a necessidade da existência de tal ser, porque olha só, esse ser perfeito que está aí pressuposto na mente humana, ele é o próprio Deus. Pois diante disso, entenda que esse argumento, ele nos mostra umas percepções do mundo objetivo, um mundo subjetivo espiritual religioso, e nessas percepções, esses elementos, eles vão nos mostrando aí. Então vai nos mostrando essa ideia de um ser perfeito e infinito, esse ser criador. Essa ideia, ela foi colocada na mente do homem pelo próprio Deus. Esse argumento, ele foi aí colocado pelo próprio Deus na mente do ser humano. Então essa pressuposição, ela existe dentro de nós, meio que descrita através de Deus em nossas mentes. Então olha só, o nosso terceiro argumento em favor da existência de Deus é o argumento da moral. Essa ideia de certo e errado, essa consciência do ser humano em praticar o bem, em evitar o mal. Essa consciência moral é de natureza, uma natureza, na verdade, imperativa e categórica. Isso pressupõe o sujeito absoluto, ou seja, uma obrigatoriedade de ter uma vida de bem. E isso também é interessante, que isso nos mostra a necessidade de entender bem e mal, certo e errado, e buscar ter uma vida de caráter, uma vida correta. E para isso nós temos que observar também o texto de Romanos capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações. E assim, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. É lógico que também este argumento da moral, ele reflete no convívio social, né? Isso nós podemos observar aí a partir daquilo que você vive em sociedade, né? Onde a lei moral existe, as pessoas conhecem a lei, existe o certo, o errado, o bem e o mal. Então este caráter moral no ser humano, ele indica para nós aí essa ideia de um ser juiz, né? De um Deus legislador, e que na verdade nós temos aí que estar em obediência. Isso exige de nós
obediência. E também esse ser poderoso, perfeito, esse juiz legislador, essa ideia de que ele há de julgar a cada um de nós pelas nossas obras. Você pode perceber uma coisa, as pessoas elas têm a ideia de justiça, né? Esse pensamento, não, mas espera aí, aconteceu um fato, aquilo necessita de justiça. E aí vem então esta ideia aí na consciência do ser humano de que tem que haver um ser justo, um juiz que vá julgar cada pessoa segundo a atitude delas. Então, para isso, nós temos que entender até mesmo aquilo que o filósofo Immanuel Kant disse, pois isso partiu de um imperativo categórico, deduzindo aí então a ideia de um juiz legislador que está sobre nós, esse Deus que é o justo juiz que há de julgar a todas as coisas. Então, olha só, esta é a ideia aí do argumento da moral. E esse argumento ele é um dos muito importantes aí que temos para também entender a existência de Deus. O nosso quarto aí argumento em favor da existência de Deus é o argumento teleológico. E é importante entender que este argumento teleológico, ele vem do grego telos, que significa fim, propósito ou então desígnio, e baseia aí num desígnio, numa ordem das coisas criadas. O universo ele revela uma harmonia, como uma canção, né? Quem não gosta de música? Existe uma harmonia nas coisas criadas também. Então as coisas criadas, elas possuem uma ordem natural, uma organização, assim aí indicando a existência desse ser maravilhoso e organizado que é Deus, que sempre faz da seguinte forma: ele planeja antes de criar. Deus ele planeja as coisas antes de fazê-las, né? E esse assunto ele é muito bem ilustrado da seguinte forma, olha só. É como quando nós entendemos o seguinte, é como você olha pro mar e você vê ali um navio num porto sendo carregado de coisas. É óbvio que quando a gente vê esse navio no mar, você tem que entender o seguinte: ele não foi feito, composto de coisas que estavam ali jogadas à deriva no mar, não. Ele foi construído com um propósito, para que ele pudesse estar levando pessoas, levando mercadorias de um lugar para o outro, ou seja, feito com um certo propósito, com um certo objetivo ali para a sua existência. Da mesma forma, eu e você, nós também fomos feitos para um propósito, né? E o mundo, ele mostra aí esta organização a partir desses propósitos. Na verdade, também, estes propósitos, eles denunciam um planejador, né? Eles mostram aí que realmente Deus criou para um certo propósito, ou seja, até as coisas criadas mostram o propósito de Deus em cada uma delas. Gostaria de estar então falando também sobre o nosso quinto argumento em favor da existência de Deus. Esse argumento é o argumento da história, né? Argumento histórico. Esse argumento ele se baseia nos próprios fatos da história, onde a presença de Deus ali ela é manifesta, onde a presença de Deus ela é citada. Por exemplo, eu gostaria de estar lendo aqui também Atos capítulo 17, a partir do verso 24. Olha só o que diz esse texto. O Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco ele é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois nele nós mesmos existimos, respiramos e ele criou todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, e determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem a Deus se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós,
pois nele nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Como também alguns outros profetas disseram, pois dele somos geração. Sendo também, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro ou a pedras preciosas, que são coisas da imaginação do homem, coisas da mente do ser humano. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora todos os homens em todo lugar se arrependam, porque ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por conta do varão que para isso ordenou, disso dando certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então olha só, uma coisa que nós temos que entender é que Deus, ele é mostrado aí através desse texto, que ele age através da história. Ele criou o homem para um fim, ele criou as raças, todas as etnias, ele fez todas as coisas para um certo fim. E a história, ela mostra a existência de Deus. Deus, ele inicia a criação, dando aí esse início à história. E isso nos faz a entender que ele é um Deus que ele age através da história. Então, todos esses argumentos aí, o argumento cosmológico, o argumento ontológico, argumento da moral, argumento teleológico e agora por último esse argumento histórico, eles vão nos fazer que todos estes argumentos, vão nos fazer entender que estes argumentos, eles são válidos aí com relação à palavra de Deus, e ele nos mostra na experiência da história, pela razão humana, eles são úteis para nós entendermos, cremos e a cada dia estarmos bem fundamentados na palavra de Deus. Pode ver que você não vai ver nenhum grande esforço dos autores, dos escritores bíblicos ali para tentarem provar a existência de Deus. Por quê? Porque eles já pressupõem a existência de Deus. Então creia a cada dia você busque mais e mais a presença de Deus, busque ser a cada dia abençoado pelo Senhor. Entendendo aí também a cada dia o que diz em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6, pois, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então busque ao Senhor, creia neste Deus maravilhoso e verdadeiro, pois a cada dia você vai ser abençoado, fortalecido e a cada vez mais cheio da graça e da paz do Senhor. E que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A cada dia viva com esperança, busque a cada dia a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, pois ela a cada dia guardará o seu coração, a sua mente e vai te dar a cada dia uma vida com esperança. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.